Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. No ar, programa Viver é Melhor. Saudando a você, querido amigo telespectador, que se interessa em promover saúde, qualidade de vida, ter informação que realmente mude o seu dia a dia para melhor. É o nosso objetivo todos os dias e agradecemos muito a sua audiência e a sua participação, sempre muito bem-vinda aqui no nosso programa. Hoje falaremos sobre um assunto importantíssimo, faz parte do dia a dia, mas nem sempre nós dedicamos toda a atenção aos cuidados com os nossos dentes. É sobre isso que a gente fala no programa de hoje. Quantos dentes uma pessoa tem? Em um ser humano adulto, existem 32 dentes, 16 em cada arco dental, assim distribuídos. 4 incisivos, 2 caninos, 4 pré-molares, 6 molares. 32 dentes. Mas será que isso pode variar de pessoa para pessoa? Uma das perguntas que serão respondidas ao longo do programa de hoje. Falaremos também sobre dente de leite, dente permanente, dente do siso, a troca de dentes, os hábitos diários que podem fazer alguma diferença, interferir de alguma forma na saúde dos dentes. Muito assunto no programa de hoje, você pode mandar para a gente também as suas perguntas. Ligue 0310 07 940 ou escreva para vivermelhor@boavontade.com, se preferir, facebook.com/Boa Vontade. Quem vai nos responder é o Dr. Leon Daglian, dentista. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, prazer estar aqui. Agradecemos a presença do senhor, que desde já nos coloca sempre informações de qualidade, mostrando o quanto é possível no dia a dia melhorar a saúde dos dentes e também melhorar os nossos hábitos, fazendo escolhas mais saudáveis. Falaremos sobre tudo isso e você, amigo telespectador, é o nosso convidado especial. Nós vamos falar sobre saúde dos dentes. Todos nós temos que promover esses cuidados no dia a dia e a gente começa tirando algumas dúvidas e curiosidades com o Dr. Leon. A gente viu ali logo no destaque que uma pessoa tem 32 dentes. Isso é igual para todo mundo? Normalmente sim. É de se esperar que todos tenham. Agora, pode acontecer alguma anomalia. Uma pessoa que não tenha 1 ou 2 dentes, simplesmente não se formou, então ele não vai ter esse dente. Ou tenha um dente a mais, ou 2. Mas isso foge do que seria chamado de normalidade. Não há explicação para isso? Uma pessoa nascer com menos dentes do que outra? Pode acontecer de ser genético. Pode acontecer, mas às vezes uma família não tem um problema que se saiba e aparece. Não é uma coisa assim normalmente esperada. Isso faz alguma diferença na vida dessa pessoa, na qualidade da dentição dela? Teoricamente sim. Se de repente esse dente que faltou, o dentinho permanente não está lá, mas o dente de leite ficou no lugar dele e dá para manter esse dente de leite por um bom tempo, ou até futuramente substituí-lo por um implante, tudo bem. Porque o importante é a boca estar em equilíbrio, que o dente de cima tem que encaixar com o de baixo. E está em equilíbrio porque temos bochecha por fora, língua por dentro, lábio por fora, dente na frente, atrás, em cima, está tudo em equilíbrio, mesmo que estejam tortos. Então, se tiver torto, a gente quebra esse equilíbrio para poder corrigir. Mas tem que ter esse equilíbrio. O espaço tem que estar preenchido. Exatamente. Do jeito certo. Sim. E a gente já nasce com todos esses dentes e depois é que eles vão se apresentando, digamos assim? Veja, existe o germe do dente. A criança nasce, esses dentinhos estão ali, não apareceram ainda. Eles estão em formação. Então, lá pelos 6, 8 meses de vida da criança, começam a nascer os dentinhos de leite. Começam pelos incisivos e depois vão aparecendo os outros e se forma lá pelos 2 anos e meio, todos os dentes de leite. A partir daí, o germe do permanente já está formado também, está preparando a posição dele, esperando o momento de nascer. É um ciclo, é uma continuidade. Então a criança já nasce com todo esse programa pronto. Mas o dente vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Exatamente. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho no nosso programa. Como se forma o dente, quais são as partes? O doutor falou da língua, da bochecha. Como é que tudo isso interfere nesse processo de mastigar, que a gente faz todo dia, mas de muitas outras coisas que são feitas e influenciadas pelos nossos dentes. O tema de hoje do programa Viver é Melhor é saúde dos dentes. Nosso convidado está nos explicando hoje como os dentes se formam, como nós devemos cuidar deles no dia a dia. Dr. Leon Daglian, dentista, vai nos ajudar a compreender agora como é esse processo de formação dos nossos dentes. Como se formam os dentes? O dente é formado por esmalte, dentina,
polpa e cemento. A parte visível é chamada de coroa, que é coberta pelo esmalte, um cristal formado por vários minerais, como o cálcio e o fosfato, que são os responsáveis por sua resistência. A dentina é um tecido amarelado, que se localiza logo abaixo do esmalte. No centro do dente fica a polpa. Ela tem a função de nutrir a dentina e fazer a ligação do dente com o corpo. O cemento tem a função de proteger a raiz, que fica embaixo da gengiva. Dr. Leon, a gente pode comparar o dente como se fosse, por exemplo, a uma fruta? Um exemplo muito simples, mas que tivesse semente, polpa. É mais ou menos isso que acontece? Só que assim, a fruta, ela tem vida num todo, né? O dente, a parte mais externa dela, não, é cristal, é cristalizado, né? Então ali não vai se refazer com certa facilidade, ele é transparente. O que dá a cor no dente é a dentina, aquela parte mais interna, esse tom mais amarelinho, mais alaranjado ou acinzentado, que todas as pessoas apresentam nas suas variações de cores, é por causa da dentina. Existem algumas coisas que fazem com que a cor altere, como uma pessoa que tenha tomado muito antibiótico, né? Então ficam aquelas faixas escuras no dente. Uma criança que come muito flúor, muita pasta de dente, né? Coisa que não é normal e nem deve, né? Porque pode fazer mal. Mas se fizer isso por um tempo meio prolongado, os dentes começam a esfarelar e fica com fluorose, né? Todo manchado, mais fraco, mais frágil, né? Então isso tudo tem que levar em consideração. Mas a vida sim, está lá dentro, é o nervo, a polpa é o nervo. Explica pra gente então quais são essas partes do dente, qual o papel de cada uma. Então, o esmalte é a parte visível. Que é transparente. Que é transparente, ela é resistente, até para aguentar, resistir às forças mastigatórias, né? A parte da dentina, que confere a cor, mas ela também funciona como, vamos dizer assim, num momento de cárie, numa trinca, tal, ela dá o alerta, doeu. Se doeu, alguma coisa tem, porque não é normal um dente doer, né? A sustentação do dente também pode funcionar assim. Aquela pedrinha, quando a gente come no arroz, encontra uma pedrinha, dá aquela dor e abre rapidamente a boca, né? São os ligamentos que tem algum sensor ali dentro que avisa, olha, foi forte demais, e abre a boca para proteger a dentição. Dentro dela tem o nervo, que confere a vida ao dente, que permite o desenvolvimento do dente e tudo mais. E aí que a gente tem que tomar cuidado, porque se a pessoa descuidar na escovação, começa a ter problema de cárie, pode chegar no nervo. Se chegar no nervo, vai ter que tratar o canal. É o famoso tratamento de canal que todo mundo foge, de medo disso, e deve fugir mesmo, mas assim, escovando o dente, não fugir do dentista. Depois que está feito, tem que tratar logo. Tem que tratar. E cuidar. Porque depois que tratou o canal, deu mesmo, vai funcionar tudo igualzinho, tem todas as características de quando o dente não era com o canal tratado. Porém, se der uma cárie, ele não vai sentir dor. Então ele pode perder o dente sem saber que tem um problema. É uma parte fica mais sensível, então. Fica insensível, perde a sensibilidade e ele deixa de sentir, então, você está sofrendo de novo com algum outro problema. Dá para ter 2 canais no mesmo dente? Sim, tem dentes que tem 3, 4, né? Da frente para trás, dos incisivos para os molares, uma raiz, 2, 3 ou 4, né? Esses dias eu vi na internet um dente que tem 7, né? 7 canalículos, né? Dentro de 3 ou 4 raízes. Isso pode acontecer, porque na verdade não é uma raiz como se fosse um feixe único, funciona como uma árvore, como se tivesse várias ramificações. Trata-se o principal, mas às vezes tem outros também. Então não pode relaxar, tem que manter a higiene, se não era adequada tem que se esforçar um pouco mais. Uma pessoa que, por exemplo, tem sensibilidade nos dentes, qual é a parte afetada? Veja, a sensibilidade dessa maneira assim, em geral, pode ser por uma retração gengival. Isso pode ser por vamos pensar num dente sadio, né? Numa pessoa que tenha o hábito de comer muitas coisas ácidas, né? Todo dia come abacaxi, né? Laranja, etc., né? Aquela região, vamos pensar que o dente aqui é a raiz, aquela região bem próxima da gengiva, é onde acaba o esmalte, começa o cemento.
ali é sensível, ali começa a dar essa sensibilidade ao frio, né? Agora, doeu com quente é problema de canal. Então a coisa já está longe demais. Mas essa sensibilidade com frio. Uma outra coisa que pode causar isso é um contato prematuro. O que é isso? Uma pessoa quando morde, ela não encosta todos de uma vez, ela encosta um primeiro. Esse um primeiro vai receber toda a carga de uma mordida, né? Então essa força exagerada num dente vai provocar essa retração gengival e a gengiva faz isso deixando exposto também o semente e pode causar essa sensibilidade. A sensibilidade não é normal? Não. Deve ser um sinal de preocupação e de procurar um especialista. Sim. Escovar o dente de uma maneira muito forte, isso causa também, né? Não deixa de ser um trauma para a gengiva, né? Eu costumo dizer que a gengiva é aquela pessoa super rancorosa. A gengiva vai te lembrar sempre que você machucou ela. Então uma das maneiras é essa, ela se afastar. E vai doer. Qual é o papel da gengiva nesse processo? Proteção, né? A gengiva, na verdade, é proteção, mas assim, por baixo dela tem o osso que é a sustentação. É um trabalho em conjunto, você não pode pensar num objeto só, num elemento só, né? Mas ali é proteção. Então ela não deixa entrar alimento entre o dente e o osso, né? Ela está vedada, agora ela tem que ser bem cuidada. Quando se passa o fio dental, com carinho, o fio dental tem que entra um pouquinho na gengiva sem machucar. Agora, escovou, sangrou, passou o fio dental, sangrou, tem problema. Então tem que escovar direito, e é bom procurar um profissional para ter essa orientação de escovação, porque se não melhorar esse sangramento, a coisa vai ficar assim, a ponto da pessoa perder o dente, a longo prazo. Cuidar da gengiva também faz parte desse processo todo e ela não pode ser desprezada. E sangrar a gengiva não é normal. Não é normal. A gente vai continuar falando sobre esses fatores, mas vamos pensar agora especialmente na infância, os dentes de leite. Quais são os cuidados com eles? Como eles devem ser tratados no dia a dia? Vamos ver esse destaque. Dente de leite. Os dentes de leite são importantes por vários motivos, pois auxiliam na alimentação da criança, no desenvolvimento da fala, no desenvolvimento dos ossos da face, na estética da criança e, consequentemente, na sociabilização dessa criança. São importantes também para manter espaço para os dentes permanentes nascerem. O senhor comentou, por exemplo, que os dentes de leite começam a nascer por volta dos 6, 8 meses. E esse processo termina com 2 anos? 2 anos e meio. Os dentes doem para nascer? Pode doer. É normal as crianças sentir um incômodo. Por isso existem os mordedores, né, para fazer massagem na gengiva. Geralmente são macios e grandes para a criança ficar mordendo, né? Eu sugiro que nessa fase deem coisas para a criança comer. Dá uma cenoura, dá um pedaço de bife grande, deixa a criança mastigar, morder. Além de fazer a massagem que ela precisa, vai estar se alimentando. E outra, tem dente, é para mastigar. Não é, a partir do momento que tem dente, dá coisa mais sólida para a criança, né? Não precisa ficar na papinha. Tem gente que deixa até aparecerem todos os dentes a criança na papinha. Não dá função para os dentes. O dente precisa de treino, então, para conseguir funcionar? Exato, função. Tudo que foi dito agora na introdução é super importante, mas tem um detalhe. Antes dos dentes nascerem, a criança tem que ser amamentada e mamar no peito. Quando mama no peito, veda o lábio, ela é forçada a respirar pelo nariz, força uma deglutição correta, onde a língua vai tocar todo o céu da boca, né? Se a criança vai direto para a mamadeira, ou mama pouco na mãe e vai para a mamadeira, o bico é diferente, entra ar pelo canto da boca, ela vai ter mais cólica porque engole ar também. O limiar de náuseas da criança vai estar mais à frente, quer dizer, qualquer coisa que põe na boca da criança, ela pode sentir náuseas, né? Isso tudo atrapalha e pode criar uma deglutição atípica na criança, se não mama na mãe. Que pode prejudicar futuramente até na escola, a criança não se concentra tudo mais porque respira pela boca, não pelo nariz, não oxigena bem o cérebro, né? Uma outra coisa é que nessa fase de amamentação, a deglutição está formando a cavidade articular, é onde a mandíbula vai fazer esse movimento com a maxila, que ela nasce reta e depois vai formando a curva, né? E os dentes vão auxiliar nisso, né? Então aquele esforço que a criança faz durante a amamentação é importante para
essa formação completa Exato, da boca. Se não tiver, não vai formar corretamente. E futuramente pode ter problema. Não é uma regra geral, mas pode ter problema. Quanto tempo a criança precisa mamar no peito para conseguir ter essa formação adequada? 7 meses, 6, 7 meses é o mínimo. O mínimo. Né? Eu acho que, agora uma opinião pessoal, existem autores que falam de vários tempos para parar, né? Vários períodos, mas eu acho que sim, 1 ano e 2 meses é o suficiente, porque aí já tem dente, já pode comer outras coisas, né? Não passar disso. Tem gente que vai muito mais, né? Mas não há necessidade. Crianças que não mamam no peito, ou que mamam no peito, mas depois entram na mamadeira, qual é o risco da mamadeira para a formação dos dentes? Há algum? Sim, a posição do dente começa com a deglutição atípica, porque uma criança que não deglute normalmente, ela pode colocar a língua no lugar errado na hora que ela engolir, né? Então começa a empurrar o dente para fora, por exemplo, né? Joga a língua no meio dos dentes em vez da posição correta dela. Então os dentes que são assim, elas começam a fazer isso, né? Esse é um problema. A chupeta ou a mamadeira podem causar isso, até porque provocam uma reação da criança diferente do que ela teria no peito da mãe, né? Por melhor que seja, né? Não é a mesma coisa. É um mal necessário? Sim. Né? Hoje em dia as mães trabalham, né? Têm seus afazeres, não podem ficar muito tempo amamentando. Então eu concordo, não é uma coisa proibida, muito pelo contrário. Mas se puder evitar, é bom. E a higiene? Porque bebezinho às vezes nem tem dente ainda e a gente não dá muita atenção. Já tem que higienizar desde essa época? Como escovar os dentes de uma criança? Você já ouviu que uma criança, está com sapinho? Né? Isso é a candidíase, é um fungo, né? É sujeira, é resto de leite que ficou lá e outras coisas mais, né? Então algumas coisas tem que se fazer. Não é porque não tem dente você não vai limpar. Mamou, tem que limpar. Então o ideal é pegar um paninho bem macio, rola no dedo, né? E molha numa solução que é água oxigenada 10%, com água filtrada. 3 porções de água filtrada para uma só de água oxigenada. Bem fraquinho. Então passa assim pela gengiva, pela língua, por cima, por baixo, para limpar toda vez que a criança mamar. Dormiu, não faz mal. Vai lá, limpa, ela não vai acordar por conta disso. E outra coisa, quando mamar, não é mamar 5 minutos, 40 minutos, porque ela vai, nos primeiros 5, 10 minutos, ela se alimenta. Depois ela fica chupetando. Nessa dela ficar chupetando, ela cansa e dorme. Não precisa de chupeta. Uma criança, depois que começa a ter já os seus primeiros dentinhos, precisa usar creme dental para escovação? Na verdade, não. Precisa usar escova, porque a escova vai passar no dente sem nada, não precisa pôr um creme dental. Vai passar no dente e vai tirar a sujeira. Então a sujeira grudou aqui, passou a escova, ela sai daqui, vem para cá, não vai grudar mais no dente, a saliva leva embora. Então isso é importante. O creme dental é importante no futuro por causa do flúor, né? É um detergente o creme dental, deixando tipos e situações de creme dentais à parte, é um detergente, né? Vai limpar, vai ter o flúor que vai ajudar na troca dos cristais do dente, ele vai ficar mais resistente. Mas nessa fase que começou a nascer os dentinhos de leite, não precisa pôr creme dental. Agora, se de tudo quiser, sem flúor. Até que idade? Até a hora que a criança aprendeu a cuspir. Aprendeu a cuspir, passa para o creme dental com flúor, ensina que não deve comer e sim cuspir, né? Aí sim vai ser bom para ela. O hábito das crianças comerem muito doce, por exemplo, ou salgadinhos, biscoitos, esses alimentos que são prejudiciais à saúde, atrapalham de alguma forma também os dentes? Se não escovar, sim. Porque não é o doce que causa a cárie, é a não escovação. De qualquer alimento, não só do doce. De qualquer alimento. É claro que ele tem fatores, como o açúcar, que contribuem muito. Se você não escovar, vai acelerar esse processo. Mas se você escovar constantemente, pode comer qualquer coisa. No programa de hoje nós estamos conversando sobre saúde dos dentes. Nós chegamos agora no momento em que muitas crianças têm muito medo e os pais nem sabem como lidar. A troca dos dentes.
Troca de dentição. Normalmente, os primeiros dentes de leite a cair são os da frente e embaixo, chamados incisivos centrais inferiores. Depois, caem os superiores num outro momento. Os laterais inferiores, os superiores, os caninos inferiores, os molares inferiores, os molares superiores e, por fim, os caninos superiores. Todo esse processo é lento, acompanha o crescimento da criança até aproximadamente os 12 anos. Doutor Leão, esse processo começa a acontecer com quantos anos? Em média, 6 anos de idade, 6, 7 anos de idade. Os hábitos dessa criança podem interferir nesse fator? Por exemplo, uma criança que é mais dedicada aos hábitos de higiene, uma criança que não escova com tanta frequência, faz alguma diferença? Pode fazer se o dente for bem afetado pela cárie, né? Aí pode afetar a raiz, pode afetar todo o desenvolvimento, né? Até porque a criança acaba criando hábitos de mastigação e de fala viciosos por conta de um problema já existente, né? Então deve ser cuidado, né? E eu acho, como profissional falando, um relaxo muitas vezes dos pais deixar as crianças com aquele dentão preto e tudo mais. Tá certo, muitas pessoas não têm uma informação disso, né? Não vamos culpá-los por isso. Mas assim, hoje em dia tem postos de saúde que dão informações, tem alguns dentistas que fazem alguns trabalhos também para esse pessoal que não tem um acesso à saúde como um todo, para ter esse tipo de informação, né? Até concordo que é um pouco difícil, mas tem que ter esse cuidado. Tem, né? que cuidar, porque tem gente que fala assim, mas vai cair logo, então não precisa tratar, porque o dente permanente vai pegar o lugar e acabou. Existe esse pensamento, mas tem que cuidar, porque veja, o dentinho de leite está lá conservando o espaço para um permanente. Por que o permanente não está? Vamos pensar de uma maneira bem simplista, né? Porque não cabe, ele é mais largo, ele é mais comprido. Então, e a criança tem ainda a estrutura pequena, não vai caber. Então é um processo de crescimento. Ele precisa de ter alguma coisa ali para auxiliar ele a triturar o alimento. Então tem os dentes de leite. Agora, conforme vai crescendo, né, vamos ter a troca dos dentes, porque o dente, a hora que ele cresce, já é daquele tamanho. A hora que ele se forma, já é daquele tamanho, não vai aumentar nem diminuir. E é por isso que o dente de leite deve ser bem cuidado, porque ele garante que quando o permanente chegar, o espaço vai estar garantido e a criança não vai ter problemas de, por exemplo, um dente em cima do outro. A gente vê que isso acontece Pode às vezes. acontecer, porque não é simplesmente você manter um dente cuidado ali na posição que o dente permanente vai estar exatamente na posição correta, né? Às vezes existem dentes que não nascem na posição correta, nascem girados, inclinados para trás, né? Mas não é o fato. Só que assim, não é conservar o dente só para o dente permanente nascer. E a alimentação, e a saúde da criança, né? Isso tudo é mais importante, né? Então, do que um dente que vai nascer, né? Claro que isso é consequência. E criar os hábitos, porque se é uma criança que cuida bem dos dentes, enquanto de leite, quando tiver um dente permanente, vai manter os mesmos hábitos. Sim. Agora, uma criança que tem um dentinho cariado lá, já nasce o outro. Só que tem que ver se ela está se alimentando bem, mastigando bem, se ela não sente dor, porque às vezes é uma dor só na hora que vai comer, então ela joga a comida para o outro lado e cria o hábito de mastigar de um lado só. Se ela mastiga só de um lado, por exemplo, do lado esquerdo, o lado esquerdo vai crescer em altura, enquanto o direito vai crescer em comprimento. Então, um na vertical, outro na horizontal. Resultado, fica com o rosto assimétrico. Então, tem que tomar certos cuidados, não é só porque está guardando o espaço. Muitas crianças, quando começam a ficar com o dente molinho, já começam a ficar com medo. O que deve ser feito quando percebe que o dente está amolecendo? Bom... Esperar? Eu falo para as crianças assim, lava a mão e fica brincando. Ele já está molinho e fica brincando, né? Porque acaba se tirando. Pode fazer essa estimulação, então. Muitos pais tinham aquele hábito de amarrar uma linha para puxar o dente. E muitas outras técnicas. Ponta, né? Muitas outras técnicas. Sim. Não precisa forçar. Não precisa, nada disso, né? Tem alguns casos que aparece lá no consultório, não cai, tá ali, não cai, você acaba puxando, tira com a mão. De tão simples que tá, o pessoal fica um pouco assustado. Mas não, pode fazer a movimentação, ele vai sair sozinho. O meu filho, ele não puxava, né? Tem algumas crianças que têm medo.
Aí que está, se for uma coisa que a criança for trabalhando ou não ficar desesperada com aquilo, a criança não sente dor, é um incômodozinho que daqui a pouco sai. Agora, às vezes o pessoal assusta e ainda existe aquela coisa de botar o medo, né? Olha, se fizer outra coisa eu te levo no dentista, vai tomar anestesia, vai doer. Anestesia não é para doer, hoje em dia a odontologia não é com dor, então tem que acabar com esse fantasma para numa situação dessa ir no dentista e a criança deixar o dentista tirar o dente, que às vezes é uma coisa tão simples e acontece um carnaval todo porque a família acaba criando um medo na criança, ou os amigos também, né? A criança fica com vergonha de ficar com a janelinha, mas isso faz parte. Quanto tempo depois que um dente cai, o permanente demora para ocupar o lugar? Alguns meses, ele já está apontando. Quando ele cai, o dentinho de leite cai, geralmente a gente vê a pontinha do outro aparecendo. Porque a hora que cai o dentinho de leite, pode reparar que não tem mais a raiz dele. A raiz desmanchou, porque o permanente está vindo, né? Então ela cai, a pontinha já está aparecendo. Mais alguns meses ele aparece. Existem alguns casos em que é necessário a retirada de um dente um pouco antes do tempo. Então, aquele dentinho que vai ser tirado não vai ter outro que vai nascer ali, por exemplo, num período de 1 ano ou de alguns meses. Nesses casos, para a criança não ficar com algum problema de vergonha, etc. e tal, dá para fazer uma plaquinha, coloca um dentinho, faz a estética da criança. A pessoa às vezes não liga, mas é super importante cuidar dessa questão pessoal da criança. Ah, porque é criança? Não. A criança tem também os seus cuidados e ela não quer sorrir para o outro sem, né, o que seria normal com um dente lá ou nascendo e ela sem. Isso deve acontecer, por exemplo, quando tem um dente quebrado ou algum outro... Ou quebrado, ou problema de canal, ou alguma... quebrado, assim, num trauma, geralmente, né, jogando bola, essas coisas acontecem, normalmente caiu e tal. Existem algumas situações interessantes. Às vezes cai, no caso do dentinho de leite, se cai, nesse caso a gente não coloca outro, porque tem permanente, mas o permanente, se a criança caiu e o dente avulsionou, saiu inteiro, né, dá para colocar de volta, dá para colocar e às vezes fica perfeito, né? Só que os pais ou quem achar isso, o dente, se tiver sujo, lava em água corrente, não esfregue o dente, né, ou põe no leite, o ideal é soro fisiológico, não tem, põe no leite, não tem, põe na água mesmo. Né? Ou lava, põe embaixo da língua, se for uma criança que vai já maiorzinha, né? Corre para o dentista. Num período de 2 horas dá para implantar aquele dente e volta ao normal. Vai ter que ser tratado muitas vezes o canal desse dente, né? Mas o dente vai ficar lá. Mas dá para recuperar? Dá. Então não é porque caiu, joga fora. Isso é um cuidado que tem que ter. E dá para garantir mais tempo para essa criança com esse dente que é dela mesmo, sem precisar colocar um implante. Logo na infância dá para colocar implante já? Não, só depois que acabou o crescimento. A gente vai continuar falando sobre isso daqui a pouquinho, especialmente sobre os dentes permanentes. Depois que essa troca ocorre, quais são os cuidados necessários, os problemas mais comuns, falaremos sobre isso já já. Peço licença ao nosso convidado por um instante. Hoje, em especial, estamos conversando sobre a saúde dos dentes. Estamos contando com a presença do Dr. Leon Daglian, dentista, que está nos orientando a respeito desse funcionamento, da formação dos nossos dentes. E a gente chega agora na importância de cuidar bem dos nossos dentes permanentes. Dente permanente. Eles começam a aparecer por volta dos 6 anos de idade com a chegada dos primeiros molares. A segunda dentição é composta por 32 dentes, sendo 16 na mandíbula e 16 na maxila. Dr. Leon, a qualidade dos dentes permanentes, de alguma forma está relacionada à qualidade dos dentes de leite que estavam antes no lugar? Não. Não. Vai ser em relação à escovação e o cuidado que a pessoa vai ter a partir do momento que eles aparecerem na boca. Essa história de que se eu tenho cárie no dente de leite e não tratar, pode pegar no permanente, não é verdade? Não, se aconteceu alguma coisa rara, mas não é normal. Os dentes permanentes terminam de nascer, digamos assim, com que idade? 12 anos. Os dentes permanentes fora os terceiros molares, né? Ou seria os dentes do siso, do juízo, como queiram chamar. Né? Até os 12 anos todos estão na boca e lá pelos 17 anos que começa a aparecer, né, os dentes, os terceiros molares.
Inclusive que geram muitas dúvidas, a gente vai falar daqui a pouquinho especificamente sobre eles. Tira, não tira? Se você já se fez essa pergunta, continue acompanhando o programa que nós vamos responder daqui a pouquinho. Os dentes permanentes, o próprio nome já diz, foram feitos para ficar na nossa boca para sempre. Sim. Nós estamos cuidando deles do jeito adequado para que isso seja alcançado exatamente? O Brasil é um país que é considerado um dos países que mais tem desdentado no mundo. Então não estamos cuidando, né? Por falta de cuidado, por falta de informação, divulgação. Hoje em dia a gente vê muita coisa na televisão, tal, mas há pouco tempo atrás não tinha tanta propaganda, tanta informação a esse respeito, né? Até essas propagandas de cremes dentais já dão um toque, né? Olha, é assim que se escova, faz assim, usa isso porque é melhor para aquilo, etc., né? Então já dá uma certa ajuda, né? Mas nós estamos muito falhos como país, como um todo ainda nesse aspecto. Quais são os fatores que estão ainda se destacando como nossas falhas? A falta de escovação, né? O cuidado diário. Porque, veja, não é você escovar o dente uma vez por dia que resolveu o problema. E muito menos o que muita gente pensa, vou escovar uma vez por dia, mas eu vou caprichar. Então dá aquela força no dente. Aí gasta o dente, machuca a gengiva, né? O que limpa o dente é a frequência, não é a força. Então não se deve escovar com força. É escova macia, cabeça tamanho pequeno, porque se nós escovarmos com uma escova tamanho médio a grande, normalmente a gente faz esse movimento, pega da frente para trás, dá uma falsa impressão que está limpo, porque dá aquela sensação de frescor. Passou na gengiva, a gengiva se sente melhor, né? Mas o ideal é escovar de 2 em 2 dentes. Então uma escova com cabeça menor, umas cerdas um pouco menor, ajuda a escovar, a forçar a pessoa a escovar de 2 em 2 dentes, massageando a gengiva. Isso é importante. Outra coisa, fio dental, né? Muita gente não usa, eu não gosto, incomoda, ou então não entra. Tem que usar fio dental. Mas precisa tomar banho? Precisa usar fio dental. Precisa tomar banho, precisa escovar os dentes. É a mesma coisa, o paralelo é verdadeiro. Porque se não limpar, não tem jeito. Aquilo vai dar tártaro, vai dar cárie, vai dar problema, vai dar gengivite, perde o dente, vai dar problema, pode dar doença, endocardite bacteriana, esse negócio mata. Começa na boca, vai para o coração, sabe? Então, é uma coisa de segundo plano, é uma coisa que não é tão importante. Não, é importante, né? Até a hora que a gente fica com dor de dente, aí sabe o quanto é importante e corre para o dentista, né? Como se faz um check-up, vai no dentista frequentemente, dá uma olhadinha. Nada melhor do que ir no dentista e o dentista falar, poxa, você veio aqui para quê? Não tem nada para fazer. Ótimo. Melhor assim. Claro, a ideia é essa, né? Se a pessoa escovar e passar o fio dental, ele vai lá para bater papo com o dentista, né? Como é que tá? Tá legal, beleza, reforça ali, tá. Acabou, não tem o que fazer, não tem o que tratar, entendeu? Mas essa consciência nós não temos. Quando uma pessoa, por exemplo, tem um problema nos dentes, tô adulto, já não adianta mais fazer nada. Dá para tratar o dente, não importa a idade, usar aparelho se for necessário, fazer qualquer tipo de intervenção médica? Sim, primeiro em relação ao aparelho, já que você citou, tem pessoas que acham que é para criança ou para jovem. Não, aparelho é para corrigir espaço dentário ou posição dentária. Num caso de um adulto, por exemplo, uma pessoa com 60 e poucos anos, 70 anos, né, quer colocar um implante. Só que os dentes estão assim, não tem espaço, eu tenho que fazer esse movimento, abrir um espaço, é aparelho. Não tem outro meio. Então o aparelho não é para uma faixa etária, é para corrigir um problema, né? E não importa se é permanente ou de leite, o dente pode ser tratado e ser conservado. Pode e deve. Né? O dente não é para durar um período. Lá pelos 50 anos vou começar a trocar meus dentes. Não. Não tem que ser assim. Não. Pensa no 150. A gente vai falar agora sobre o dente do siso. Muitas pessoas têm dúvidas a respeito disso e vamos esclarecê-las agora. Dente do siso. Eles são os últimos molares de cada lado dos maxilares e também os últimos dentes a nascer, geralmente entre os 16 e 20 anos de idade. Muitas vezes não há espaço suficiente para acomodá-los. E é aí que o problema surge. Dente do siso, todo mundo teria que tirar? Não. É só quem não tem esse espaço. Não preciso tirar. Tem algumas pessoas que precisam por não ter espaço. Veja,
Se o dente, o terceiro molar, ele tem espaço, ele está nascendo na posição correta, encaixa direitinho com o de cima e não dá interferência, ele está no lugar certo e vai ser útil, né? Por que ele não é tão útil? Porque não usamos, não temos o hábito, muitas vezes, tira, né? Mas ele bem posicionado é mais um dente, é um auxiliar para a gente, né? Agora, é bem verdade que é um dente muito mais difícil de tratar canal, né? A não ser quando a raiz dele tá boa, mas o acesso às vezes é difícil. A higiene fica mais difícil. Né? Mas aí tem outros problemas. Aí ele pode nascer não na posição certinha, mas um pouco inclinado. Aí bate no dente da frente. Por enquanto não criou problema no dente da frente, mas criou aqui um nicho difícil de ser higienizado. Dá cárie. Se der cárie, dependendo da situação, você não tem como tratar essa cárie. Você tem que tirar esse dente. Tem os inclusos, que são aqueles que estão aqui embaixo, deitados, né? Às vezes está numa situação que não vale a pena mexer, deixa quieto. Porque não está afetando nada, está quietinho lá, não vai dar cárie porque está tudo fechado, a gengiva está fechada, então tudo bem. Agora, se ele começar a afetar os outros, vai ter que fazer uma cirurgia e tirar esse dente. É uma cirurgia quase que preventiva, por isso que muitas pessoas têm feito hoje em dia, para evitar que esses problemas ocorram? Quando o dentista faz o pedido, sim. Por exemplo, se eu não tiro, eu vou mandar para um colega, eu vejo a situação, eu faço o pedido. Se eu tiro, eu já falo para o paciente, vamos tirar por isso, por isso, por isso. Né? Então, o dentista trabalha dessa maneira. Só que muitas vezes o pessoal vai no dentista já com o problema. Né? Ou aquela situação, poxa, usei o aparelho, tratei tantos anos com o aparelho, agora que está nascendo o terceiro molar, empurra tudo. Até existe uma linha na odontologia que fala que o terceiro molar não interfere. Eu ainda acho que interfere, mas deixando os estudos à parte, o fato é, um grande problema é quando a pessoa para de usar o aparelho de contenção. Aquilo tem que ser usado 3 anos. Alguns falam 6 meses, falam 1 ano, só que as fibras gengivais, elas continuam puxando o dente, por mais leves que sejam, para a posição anterior, né? Então tem que usar a contenção. Aí o pessoal tira a contenção justo na fase que está nascendo o terceiro molar. Aí os dentes da frente que estavam assim começam a fazer isso. Se não estão bem certinhos, eles encavalam. Se eles estão bem certinhos, não vai acontecer nada, né? É o momento então que tem que seguir bem o tratamento do especialista, fazer a cirurgia quando necessário, e aí surgem algumas dúvidas. Visitar o dentista para saber, precisa, não precisa mexer e tal. Tira tudo de uma vez ou vai intercalando? É uma cirurgia difícil? É dolorida? Depende muito da situação. Porque tem gente que fala, já tirei os 4 de uma vez, que é para poupar a dor. Tem gente que corajoso, mas assim, realmente o pós-operatório é um só. Né? A pessoa vai passar aquele período de 3, 4 dias cuidando de uma vez só. Né? Se a pessoa tem condição de fazer. Eu particularmente não gosto disso porque judia do paciente, muito tempo de boca aberta, né? Porque não é uma situação fácil como da frente que você pega, puxou, acabou. Não, chacoalha. Agora, não é para doer. Como eu falei antes, odontologia hoje não é para doer. Temos anestesias já com capacidade de resolver esse problema de dor, temos situações técnicas, né, que nos permitem trabalhos sem que o paciente sofra com isso. Agora, pós-operatório é outra história. Como toda e qualquer cirurgia, seja médica ou odontológica, requer certos cuidados. E tem pessoas que sentem dor, tem outras que não. Tem pessoas que incham, tem outras que não. Cada um vai reagir de uma forma, até dependendo de como a cirurgia foi realizada, da dificuldade da extração desse dente. Exatamente. Há limite de idade para fazer essa extração? Não. Há problema de saúde. Isso que a gente tem que levantar. Se existe um problema diabético, problema de pressão, cardíaco, a gente levanta a ficha do paciente. Como no caso de um implante também, a gente pede exames de sangue, conversa com o cardiologista de uma pessoa que tem algum problema para ter autorização para fazer. Alguns cuidados assim nós temos que ter. O importante é que essa pessoa tenha então todo esse preparo para essa cirurgia, o tratamento pós, e depois vai ter que usar algum tipo de aparelho para fazer essa correção ou nem sempre? Aí tem que ver a situação. Se tiver muito movimentado os dentes, aí sim. Às vezes só uma plaquinha simples, uma pequena torçãozinha dá para resolver e por pouco tempo também. Mas o período de contenção, por mais chato que as pessoas achem que
tem que se fazer, porque senão vai voltar. Isso não tem mágica que faça ficar ali parado sem o uso desse aparelho. O dente do siso é um dente permanente também, e a gente queria só tirar uma dúvida. Quando a gente faz clareamento dentário, por exemplo, qual parte do dente a gente está atingindo, daquelas que o senhor falou logo no início do programa? Só a coroa, só a parte visível, só a parte da frente e de pré a pré. A gente não está mexendo na dentina, por exemplo, Não, que é aquela que dá a cor ao dente? Não, inclusive se tem algum dente que está cariado, trincado, nós temos que primeiro resolver esse problema para o produto não afetar lá dentro e acabar dando um problema de canal. Porque o produto é forte. É para ser usado só em consultório com quem está autorizado a fazer isso, né? Então tem que ter certos cuidados, né? Mas assim, é só a parte externa. É um procedimento hoje cada vez mais utilizado, é importante também ter orientação a respeito disso. Nós estamos chegando ao final do programa, no próximo bloco o tema vai ser perda dos dentes. Quais são os problemas que levam a essa perda? Quais são os impactos disso na saúde das pessoas? A gente volta para falar sobre isso daqui a pouquinho. Até já. De volta com o programa Viver é Melhor, que hoje fala sobre a saúde dos dentes. Já passamos por todos os processos, a formação, os dentes de leite, a troca de dentição, dente permanente, dente do siso. E muitas vezes nem todos os cuidados ao longo da vida conseguem garantir a permanência dos dentes na nossa boca. Quais são os fatores, então, que levam à perda deles? É sobre isso que a gente fala agora. Perda dos dentes. A perda dentária pode ocorrer por uma variedade de causas, como a ausência congênita, trauma, doença dental, como a periodontite, assim como falha mecânica. O Dr. Leon também já destacou agora há pouco na nossa entrevista que os hábitos diários inadequados podem levar a essa perda. Isso pode acontecer com muita frequência ainda no nosso país? As pessoas, por falta de escovação, por falta do uso de fio dental, perdem os dentes? Muito, muito. Muita coisa tem melhorado com a fluoretação das águas, né? Isso da década de 80 para cá. Então, naquela época, você via um garoto de 13 anos na rua que não escovava os dentes, estava com os dentes pretos, né? Uns 13 anos depois que começou a fluoretação, você olhava o garoto de 13 anos que não escovava os dentes estavam lá, né? Talvez por não ter tanto acesso a doce com uma certa facilidade, mas o flúor ajudou bastante. Mas o hábito ainda de escovar é um grande fator. É a maior causa de perda dentária ou há outros fatores que também se destacam? Eu creio que seja maior, não tenho estatística para te passar, não, mas eu creio que seja a falta de higiene o maior fator. Quais são os outros fatores que levam as pessoas à perda dos dentes? Trauma, uma prótese mal cuidada, né? Tem uma prótese que já faltou um dente e tal, mas entra na higiene, não ir ao dentista frequentemente, porque veja, aquele dente que nós comentamos que não tem o nervo, né, pode dar uma cárie e a pessoa não saber que tem a cárie porque não está visível, né? E o dentista tem. Hoje nós temos equipamentos como câmeras, né? Usamos essas câmeras que aumentam 60 vezes o tamanho da imagem para procurar algum problema, né? Tem uma, a Skycam Futura, ela é pequena, aumenta 60 vezes, é fantástica, porque você trabalha ali, mostra para o paciente, ó, você tem esse problema, e ele não sabia que tinha. Uma carizinha desse tamanho, que ele não enxerga, né? Um negócio pequenininho, uma fissura pequenininha que ele não enxerga, que ali, que é o começo de tudo, é igual uma pequena gravidez, né? Se deixar, vai, né? E vai perder o dente. Infelizmente tem isso. Então tem que ir no dentista, tem que passar por avaliações, né? Tem que cuidar, tem que higienizar em casa. Traumas, né? Jogo de bola, batidas, acidentes. Uma batidinha simples, uma brincadeira que a mão bate, não uma briga, mas uma brincadeira, não é tão forte nem nada, mas balança um pouco o dente. Ou com um tempinho depois vai ter que tratar o canal por causa daquilo, né? Então são alguns cuidados assim, que a pessoa tem que ter. Mas longe de tudo é a higienização. E qual a relação entre envelhecimento e perda dos dentes? Falta de cuidado. Ninguém tem que perder o dente, então? Não teria porquê, né? Hoje temos condições de avaliar problemas, doenças e situações e ajudar o paciente a resolvê-los, né? Até porque quanto mais saudável for o dente, melhor na idade avançada ele vai se alimentar e vai ter mais idade.
vai ter mais saúde, né? Se você for trocando por próteses, vai diminuindo o seu poder mastigatório, sua eficiência mastigatória, né? Uma prótese removível já diminui um pouco, uma prótese total diminui mais ainda. Graças a Deus temos os implantes que permitem uma mastigação um pouco mais eficaz, ou às vezes, dependendo da situação, muito mais eficaz do que uma prótese total, né? Então, quanto mais nós preservarmos, melhor. E isso se aplica, inclusive, para a colocação de um implante, por exemplo? Tem gente que fala, já troca o dente logo, põe um implante que para de dar problema. Tem gente que pensa assim, só que na verdade vai ter mais problema. Porque o implante, por melhor que seja, é uma substituição, é uma prótese, né? E quem fez o dente, caprichou. Sabe, Deus sabia direitinho o que estava fazendo, né? E deu para o homem a sabedoria de fazer alguma coisa que chegue perto, mas não vai substituir, né? Por melhor que seja o implante, de ano em ano ele tem que visitar o dentista para tirar, limpar, dependendo do tipo do implante que é feito, né? Unitário não, mas quando é aquele, por exemplo, um protocolo, que é tipo uma prótese total, né? Uma dentadura, só que ela não tem o céu da boca, ela é parafusada na boca. Então, não sai, mastiga bem, é tudo legal. A estética é boa, tem que tirar para higienizar, para conferir, né? Tem que cuidar do osso, tem que cuidar do parafuso, higienizar, porque o parafuso dá tanto ou mais tártaro do que um dente. Porque o parafuso, se ele fica com as espiras aparecendo, ela é mais áspera, ela não é lisinha, ela é áspera. Então gruda mais sujeira, né? Então o paciente tem que ter tem um aparelho que chama Waterpik, que aquilo lá lava e limpa parafuso, tem que ter, tem implante, tem que ter aquilo, sabe? É um coadjuvante muito importante. Não está ileso, então, ele pode correr riscos de ter de novo problemas dentários e até perder de novo? Pode, perde com facilidade. Porque veja, quando você coloca um parafuso no osso, né, é igual a um dente. O dente está lá e funciona porque tem pressão. Então ele está em função. Se você deixa um dente sem mastigar, o que acontece? Ele começa a sair do lugar, se não tiver nada em cima, né? Começa a sair do lugar, ou então simplesmente ele vai perdendo o osso. Você não usa, né? Se você deixar um implante sem função, vai acontecer isso. O osso que estava cobrindo todo o parafuso começa a descer e perde. É um alerta, então, porque apesar de ser uma importante forma de tratamento para as pessoas que perderam dentes, não significa que elas não têm mais dificuldades ou cuidados diários. Exato. Colocou o implante no tempo certo, você pode atrasar 1, 2 meses, isso não atrapalha em nada, mas tem que colocar e higienizar. Isso é o mais importante. Em qualquer fase da vida, em qualquer dente, o importante é manter essa responsabilidade diária de fazer higiene adequada e procurar sempre um especialista. Nada de fugir do dentista, porque como o doutor já falou várias vezes hoje, não é sinônimo de dor. Dá para a gente tratar os dentes sem sofrer com isso. Doutor Leon, muito obrigada pela presença do senhor e convite para que volte sempre ao nosso programa. Eu que agradeço, foi um prazer enorme estar aqui. Conversamos com o Dr. Leon Daglian, dentista, que trouxe para a gente hoje muitas informações a respeito da saúde dos nossos dentes. Tem outras dúvidas? É só entrar em contato com a nossa produção, 0310 07 940 ou vivermelhor@boavontade.com e pelo Facebook ainda, facebook.com/boavontade. Estamos chegando...